Ele olhou para ela com desprezo e falou alto, para todo mundo ouvir: Você é só a babá. Saiba o seu lugar. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém teve coragem de dizer nada. Ela abaixou os olhos por um segundo, como se aquilo não fosse nada. Mas quem prestasse atenção veria que algo mudou. A criança, que estava ao lado dela, segurou sua mão com força, como se já sentisse que aquilo não ia terminar bem. O homem continuou, com aquele sorriso arrogante: Gente como você deveria agradecer por estar aqui. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher não estava ali por acaso, e muito menos por necessidade. Ela respirou fundo, levantou o olhar devagar. Pela primeira vez, encarou ele nos olhos. E foi nesse exato momento que tudo começou a sair do controle. Porque segundos depois, algo inesperado aconteceu. E ninguém naquela casa estava preparado para a verdade que estava prestes a aparecer. A sala ainda estava em silêncio, mas o clima já não era o mesmo. Ela voltou a olhar para a criança e, com um carinho leve, ajeitou o cabelo dela, como se nada tivesse acontecido. Era estranho. Qualquer outra pessoa já teria ido embora, chorando ou discutindo. Mas não ela. E isso começou a incomodar. O homem cruzou os braços, irritado com aquela calma inesperada. Você não ouviu o que eu falei? Ele insistiu, elevando o tom. Ela então respondeu, mas não como ele esperava, com a voz baixa, firme, quase tranquila demais. Eu ouvi. Só isso. Nada mais. Mas aquela resposta simples soou mais forte do que qualquer grito. A criança apertou ainda mais a mão dela, olhando de um para o outro, sem entender o que estava acontecendo. E foi nesse momento que alguém na sala percebeu um detalhe. Um detalhe pequeno, mas que mudava tudo. Algo no jeito dela, na postura, no olhar. Não combinava com o que ele estava dizendo. E antes que qualquer um pudesse entender melhor, um som interrompeu o silêncio. O telefone começou a tocar. E ninguém ali imaginava quem estava do outro lado da linha. O telefone tocava, insistente, cortando aquele silêncio pesado. Ninguém se mexia. Até que ele, visivelmente irritado, pegou o aparelho com força. Alô? Disse seco. Do outro lado da linha, a voz parecia calma, mas séria. Ele franziu a testa na mesma hora. Sim, sou eu. O tom dele começou a mudar. Não era mais arrogante, era confuso. Como assim? Ela está aí. A sala inteira ficou em alerta. Ele olhou lentamente na direção dela, como se, pela primeira vez, estivesse realmente tentando entender quem ela era. A mulher continuava no mesmo lugar, tranquila, segurando a mão da criança. Mas agora, havia algo diferente. Confiança. Do outro lado da linha, a voz continuava falando, firme, sem dar espaço para dúvidas. E então, ele engoliu seco. Não, isso deve ser um engano. Mas no fundo, ele já sabia que não era. O telefone tremeu, levemente, na mão dele. E, naquele momento, o controle que ele achava que tinha começou a escapar. A criança olhou para ela, curiosa, quase sorrindo, como se soubesse que algo muito grande estava prestes a acontecer. E o pior, ainda estava só começando. Ele afastou o telefone do ouvido por um segundo, olhando para ela como se estivesse vendo outra pessoa. Não era mais desprezo. Era dúvida. E, pela primeira vez, medo. Você tem certeza disso? Ele perguntou, voltando a falar no telefone, agora com a voz mais baixa. A resposta veio rápida, sem hesitação, sem espaço para desculpas. E então, ele desligou. Devagar. O silêncio voltou, mas dessa vez, pesado de verdade. Todos na sala estavam olhando para ele, esperando alguma reação. Mas ele não conseguia falar.
A mulher continuava ali, no mesmo lugar, com a mesma calma. Só que agora, ninguém mais a via da mesma forma. Quem é você? Ele perguntou, quase sem voz. Ela não respondeu de imediato. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estivesse decidindo se valia a pena dizer alguma coisa. A criança soltou uma risadinha leve, sem entender, mas sentindo a mudança no ar. E então, alguém na sala deu um passo para trás, porque finalmente percebeu. Aquela mulher não estava ali por acaso, e muito menos no lugar errado. E foi nesse exato momento que o jogo virou de vez. Ela respirou fundo e finalmente deu um passo à frente. O som do salto tocando o chão ecoou pela sala, firme, seguro. Nada de hesitação, nada de medo. E isso deixou todo mundo ainda mais desconfortável. Ela olhou diretamente para ele, sem desviar. Você realmente quer saber? Perguntou, com uma calma que não combinava com a situação. Ele não respondeu, mas o olhar dele já dizia tudo. Sim, ele queria. E precisava. Ela então soltou lentamente a mão da criança, que a observava com admiração, como se já soubesse quem ela realmente era. Engraçado. Ela continuou. Você fala tanto sobre saber o lugar das pessoas. Ela fez uma pequena pausa. O suficiente para prender a respiração de todos ali. Mas nem percebeu que nunca soube o meu. A sala inteira ficou em choque. Ninguém se mexia. Ninguém falava. E antes que ele pudesse reagir, um barulho vindo de fora chamou a atenção. Um carro parando. Portas abrindo. Passos rápidos se aproximando. Ele virou o rosto, confuso. E, naquele instante, o coração dele acelerou. Porque algo dentro dele dizia que o pior ainda estava por vir. Os passos ficaram mais próximos, rápidos, firmes. E então, a porta se abriu. Todos viraram ao mesmo tempo. Um homem de terno entrou primeiro, olhando ao redor com atenção. Atrás dele, mais dois. Não era visita comum. Era presença. Era poder. O silêncio ficou ainda mais pesado. O homem arrogante engoliu seco, sem entender o que estava acontecendo. Boa tarde, disse o homem de terno, com uma voz calma, mas carregada de autoridade. Ninguém respondeu, até que ele desviou o olhar diretamente para ela. E, no mesmo instante, sua expressão mudou completamente. Respeito. Total. Ele deu um passo à frente, quase automático. Senhora, disse, abaixando levemente a cabeça. Estávamos aguardando a senhora. A sala inteira congelou. O homem que antes gritava, agora parecia pequeno, confuso, perdido. Senhora. Ele repetiu, sem acreditar. Mas já era tarde. A verdade estava começando a aparecer. E o pior, ainda não tinha sido dita por completo. Ela apenas olhou ao redor, em silêncio, absorvendo cada reação. Sem pressa, sem emoção aparente. Como alguém que sempre soube que esse momento ia chegar. E agora? Não tinha mais volta. Ela manteve o olhar firme, sem pressa. A sala inteira estava em silêncio absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. E então, ela falou. Eu não sou só a babá. Simples, direto. Mas o impacto foi imediato. O homem de terno ao lado dela completou, com respeito. A senhora é a principal investidora do grupo que está prestes a adquirir esta casa e todos os negócios ligados a ela. O chão sumiu. Literalmente. O homem deu um passo para trás, sem conseguir processar. Isso não é possível. Mas era. E ele sabia. Ela então continuou, agora sem baixar o olhar. Eu quis ver de perto quem realmente eram as pessoas por trás disso tudo. Cada palavra era como um golpe. Sem grito. Sem raiva. Só verdade.
E agora eu vi. A criança olhava para ela com orgulho, como se sempre tivesse sentido que ela era especial. O silêncio virou tensão. Tensão virou vergonha. E vergonha tomou conta da sala inteira. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Porque naquele momento, ele entendeu. Ele não tinha humilhado uma babá. Ele tinha acabado de humilhar a pessoa que poderia destruir tudo o que ele construiu. E agora, não havia mais como voltar atrás. O rosto dele perdeu a cor. Aquele mesmo homem que, minutos antes, falava alto, agora mal conseguia ficar de pé. Eu não sabia, ele tentou dizer, com a voz falhando. Mas já era tarde. Ela não respondeu. Nem precisava. O silêncio dela dizia tudo. Ele passou a mão no rosto, nervoso, tentando organizar os pensamentos. Foi um mal-entendido, eu posso explicar. Mas quanto mais ele falava, pior ficava. Porque ninguém mais acreditava. Nem os que estavam ali. Nem ele mesmo. Os olhares ao redor mudaram. Antes, alguns até concordavam com ele. Agora, todos se afastavam. Ninguém queria estar do lado errado daquela história. O homem de terno deu um passo à frente, firme. Senhora, deseja que iniciemos os procedimentos agora. A frase caiu como um golpe final. Procedimentos. Aquilo não era só constrangimento. Era consequência. De verdade. Ele arregalou os olhos, desesperado. Por favor, me dê uma chance. Mas ela apenas virou o rosto. Sem pressa. Sem emoção. Como alguém que já tinha tomado a decisão. E naquele instante, ele entendeu da pior forma possível. Não era sobre desculpas. Era sobre tudo o que ele fez, quando achou que ninguém importante estava olhando. Ela olhou pela última vez ao redor da sala. Mas não havia raiva nos olhos dela. Nem vingança. Só decepção. Silenciosa, pesada, impossível de ignorar. A criança soltou a mão dela por um instante e correu até o homem. Por que você fez isso com ela? Perguntou, com a voz inocente, mas firme. A pergunta atravessou o ambiente. Ninguém teve coragem de responder. Nem ele. Ele abaixou o olhar, completamente destruído. Porque ali não era mais sobre dinheiro, nem poder. Era sobre quem ele realmente era. E isso não dava mais para esconder. Ela então se aproximou da criança novamente e segurou sua mão com carinho. Está tudo bem, disse suavemente. Mas todos sabiam, não estava. O homem tentou dar um passo à frente, como se ainda houvesse algo a salvar. Mas parou no meio do caminho. Sem coragem, sem voz, sem nada. Ela virou as costas, pronta para sair. E naquele momento, ninguém ousou impedir. Porque, pela primeira vez, ela não era mais a pessoa mais fraca da sala. Era a mais forte. Ela caminhou em direção à porta, com passos calmos, firmes. Sem olhar para trás. Sem dizer mais nada. O som do salto ecoava pela sala, como um lembrete silencioso de tudo o que tinha acontecido ali. A criança ainda olhava, com os olhos cheios de emoção, como se tivesse aprendido algo importante naquele momento. E talvez tivesse mesmo. Antes de sair, ela parou por um segundo. Não se virou completamente, mas disse, com a voz baixa, suficiente para todos ouvirem: respeito não se dá pelo que você vê, mas pelo que você é. Silêncio. Pesado. Definitivo. E então, ela saiu. A porta se fechou. E levou com ela qualquer chance de reparo. O homem ficou parado, no meio da sala, sem reação. Mas dessa vez, ninguém estava olhando para ele com respeito. Só com julgamento. Porque, no final, não foi o dinheiro que definiu aquela história. Foi a atitude. E naquele dia, ele aprendeu da pior forma possível, que quem humilha os outros sempre acaba se revelando primeiro.